Então, bom dia a todos e a todas. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? Vocês e os seus familiares. Semana passada, pessoal, a gente trabalhou a parte de movimento retilíneo uniformemente variado, né? De queda livre. E eu tinha dito até que ia ver o que é que fazer essa semana para não passar atividade. Só que aí eu lembrei o seguinte, eu fui dar uma olhada no calendário, na verdade a gente já está na época de fazer uma atividade avaliativa, tá certo? E eu preciso fazer isso. Aí o que é que eu vou propor para vocês? E aí eu preciso concluir o assunto, né? E aí a conclusão do assunto eu queria trazer aqui a complementação inclusive daquele movimento retilíneo uniformemente variado, que não, na verdade não é a complementação não. É uma coisa que é um experimento que eu vou apresentar para vocês, que a gente utiliza para medida da aceleração da gravidade local, mas que não tem a ver com o movimento retilíneo uniformemente variado. Na verdade, não tem não. Né? Que é a parte do pêndulo simples. Mas essa atividade, e aí tem uma atividade, sim, uma atividade inclusive que é de montagem do experimento e medidas, né? Então é uma das poucas atividades que vocês vão montar e vocês vão fazer as medidas, né? Mas e aí a gente encerraria com essa parte de para fazer a primeira atividade, né? Não com essa parte de cinemática, porque depois ainda tem a parte de lançamento horizontal. Mas aí a gente faria a nossa atividade avaliativa com esse conteúdo, né? Desde a parte de medidas, lá da primeira aula, até essa de pêndulo simples, né? Então, sexta-feira a gente não tem aula, porque sexta é feriado, né? E aí, semana que vem, sim, a gente faria. Eu estava pensando em a gente fazer uma revisão semana que vem, na quarta, e na sexta a gente faria a nossa avaliação. Pode ser assim? Na quarta eu faria uma revisão de tudo que a gente já viu, né, dos assuntos. E na sexta a gente faria a nossa atividade avaliativa, que aí, para quem já esteve comigo semestre passado, a gente faz via formulário do Google. Né? A gente manda o link, vocês acessam, colocam as respostas lá e, e depois a gente, se for o caso, a gente faz até a recuperação, tá certo? E para quem tirou nota, né, boa, satisfatória, a gente já fecha aí. Certo? Pode ser assim então, pessoal? Então, ó, hoje a gente vai. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Vou compartilhar logo a tela, porque aí eu fico mudando e dá para vocês verem. Deixa eu cortar isso aqui. Pronto. Acho que vocês já estão vendo aí. Opa. Então, gente, pêndulo. Pêndulo nada mais é do que uma. Deixa eu ver se tem aqui alguma definição, né? O pêndulo simples, ele nada mais é do que uma massa. Aqui no caso é uma esfera, mas não tem necessariamente não precisa ter um formato esférico, tá? Fixa por um fio em um ponto fixo também, né? E a ideia do pêndulo é que ele vai oscilar, ele vai fazer um movimento que na verdade ele até se inclui próximo do movimento circular uniforme, né? Porque quer queira quer não ele faz uma parte do movimento circular aqui, né? Mas
não é necessariamente um movimento circular, é um movimento de ida e de volta, né? Então, o pêndulo simples é um sistema composto por um fio inextensível, ou seja, esse fio ele não fica, não é um elástico, né? Ele praticamente ele mantém o seu comprimento, preso a um suporte cuja extremidade contém um corpo de dimensões desprezíveis que pode movimentar-se livremente, né? E essa movimentação ela vai ser uma oscilação. Quando a massa está em repouso, ela permanece em uma posição fixa, né? Deslocar a massa, quando você puxa a massa um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro, deslocar a massa presa na ponta do fio para determinada posição faz com que haja uma oscilação em torno do ponto de equilíbrio, né? Então, quando ela está parada, esse ponto aqui, onde ela permanece, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Afastar ela de um certo ângulo para um lado ou para o outro, né, deixando com que ela se movimente livremente, faz com que ela tenha um movimento, né, de oscilação. Oscilação é justamente, gente, é um movimento de ida e de volta, né? Ida e volta, ida e volta. E aí a gente toma como referência esse ponto de equilíbrio aqui. O movimento pendular ocorre com a mesma velocidade e aceleração à medida que o corpo passa pelas posições na trajetória que realiza. Então, na verdade, o que é que acontece? Você puxa essa massa para aqui. Nessa extremidade, quando você vai soltar, ela inicia um movimento, que é um movimento de queda também, não deixa de ser um movimento de queda livre, tá? Porque aqui, ó, se vocês notarem, e é real, ao deslocar a massa, ela vai estar a uma altura maior do que a da posição de equilíbrio, então ela está caindo, na verdade. Só que ela está caindo fazendo uma curva aqui, né? E ela começa com a velocidade zero. Quando ela passa nesse ponto de equilíbrio, ela tem a maior velocidade do seu movimento, nesse ponto aqui, né? E aí ela continua sua trajetória, diminuindo sua velocidade até zerar. Quando zera, ela volta a fazer o mesmo movimento na direção contrária até zerar. Então, dessa posição, né, quando ela está nesse sentido aqui do movimento, quando ela sai dessa posição aqui e ela chega ao ponto de equilíbrio, ela está acelerando, porque ela está caindo, né? Do ponto de equilíbrio até chegar a esse outro ponto aqui, essa outra extremidade, ela está desacelerando, ou seja, ela está subindo, né? Então, é um movimento proporcionado pela aceleração da gravidade, enquanto ela cai, enquanto ela sobe, né? Só que, como ela está presa por um fio, ela fica nesse movimento de subir e descer aqui, certo? Subir e descer, justamente porque ela não... Até, claro, até desgastar aqui, né? Até perder energia, perde energia, perde energia, perde energia, até perder totalmente a energia, né? Para tanto o atrito como, né, algum atrito que existe aqui, a resistência do ar, como algum atrito que possa existir aqui nessas amarras, tá certo? Então, gente, deixa eu só apresentar aqui João Vitor. Ele é aluno de física, de licenciatura em física lá do IFPB, e ele vai estar aqui assistindo essa aula com a gente também, porque ele está na parte de estágio dele lá, né? E ele foi nosso aluno aqui no Colégio Agrícola, hoje está fazendo física e ele quis fazer esse estágio aqui. Seja bem-vindo, João. Bom dia, valeu, potência. E aí, gente? Bom dia, vamos assistir a aula. Tô invadindo aqui a aula de vocês. Tranquilo, João. João, a gente tá. Eu estou apresentando aqui o pêndulo simples para os meninos, tá? Que a gente vai Tá certo. propor uma experiência aqui sobre pêndulo simples. Uhum.
Galileu foi o primeiro a observar a periodicidade dos movimentos pendulares e propôs a teoria das oscilações do pêndulo, né? A história de Galileu, na verdade, ele talvez não tenha sido o primeiro a observar, né? Mas foi o primeiro a anotar e a tentar estudar, né? Conta uma das histórias de Galileu que ele foi para ele morava em Pisa, né? Uma cidade italiana. Galileu era italiano e nessas cidades da Itália, da França, né, tem muitas catedrais, muitas igrejas. Então, pelos registros dele, conta que um dia ele foi para a missa e aqueles grandes candelabros, né, que nas igrejas muito altas, você tinha os candelabros pendurados e disse que ele começou a observar um e ele via que, bom, aí passava o vento, né, e o vento balançava daqueles candelabros e ele começou a tentar contabilizar o tempo de ida e de volta, né? E aí ele suspeitou, né, que o tempo de ida e de volta ele se mantia sempre constante. Então, posteriormente, ele montou, né, seu próprio pêndulo, seu próprio candelabro e começou a fazer medidas. Na época de Galileu, não existiam relógios, né, como a gente tem hoje, inclusive relógios de precisão. O que é que acontece? O pessoal conta que ele media às vezes, nessa experiência do candelabro, ele começou a medir o tempo de oscilação pelo pulso dele, que não é um relógio muito bom, né? E que ele também utilizava aqueles reloginhos de areia ou relógios de água, né? Acho que vocês já viram aqueles relógios de areia antigo, né? Que você gira assim, a areia começa a cair. Ele também utilizava relógios de água, ou seja, o tempo que seriam bacias, né? Com um furinho, quando ele tirava o tampão, o tempo que a água caía, ele media, né? E as quantidades de águas iguais correspondiam a tempos iguais, aproximadamente, né? Mas era nessa dificuldade que ele fazia as medidas dele. Então, além do pêndulo simples, que é esse que a gente está apresentando aqui para vocês, existem outros tipos de pêndulos, como o pêndulo físico e o pêndulo de Foucault, utilizado no estudo do movimento de rotação da Terra. Foucault utilizou, aí eu não me lembro de onde era que Foucault era, sinceramente eu não sei, mas o que é que acontece? Foucault, ele construiu um pêndulo com uma massa muito grande e também um comprimento, né? Comprimento aqui de fio muito grande também e pendurou na entrada de um prédio. Agora eu acho que Foucault era francês, de uma universidade francesa. Ainda hoje, se não me engano, está lá esse pêndulo. E o que é que acontece? Quando você tem um pêndulo muito grande e que você tem uma massa também muito grande, quando você bota ele para oscilar, ele passa bastante tempo oscilando, né? E o que é que acontece quando esse tempo passa de horas? Vamos dizer que você coloque ele oscilando na direção norte e sul, né? Com o passar do tempo, você vai vendo que ele vai mudando a oscilação dele, né? Mas na verdade, o pessoal explica o seguinte, que o pêndulo ele não muda a sua oscilação. Na verdade, a Terra é que gira. Então, no que gira, né, a gente que está na Terra, que gira junto com a Terra, a gente percebe o pêndulo mudando sua posição de oscilação. Se ele passar 12 horas oscilando, né, ele vai estar oscilando na direção norte e sul. Com 12 horas ele já vai estar oscilando na direção leste e oeste, né? Por quê? Porque 12 horas. Se ele passa mais 12 horas oscilando, ele volta para a direção norte e sul, né? E assim por diante. Então, ele fez esse estudo do movimento de rotação da Terra
E aí, claro, para também medir, né, a velocidade de rotação da Terra, tal, de forma indireta, inclusive, né? O pêndulo simples pode ser estudado de diversas formas, para calcular a aceleração da gravidade, para estudar um movimento harmônico simples, para estudar a conservação da energia mecânica, certo? Então, nesse caso, hoje a gente vai trabalhar apenas a parte de aceleração da gravidade, certo? Mas posteriormente a gente vai trabalhar ainda com a parte de conservação de energia mecânica e talvez até de harmônico simples, movimento harmônico simples. Hoje utilizaremos para determinar a aceleração da gravidade. Sim, deixa eu voltar aqui para mostrar aqui algumas informações aqui com relação ao pêndulo, né? Então o pêndulo ele vai ter uma massa, né, M, ele vai ter um comprimento desse fio aqui, ó, L, tá certo? Esse fio aqui, a gente precisa saber esse comprimento, tá bom? Para poder fazer alguns cálculos. Ao estar fixo ao fio, você tem uma tração aqui, você tem uma força, né? E quando ele não está na posição de equilíbrio, que você retira ele da posição de equilíbrio, a força peso aqui, ó, tá? Ela pode ser decomposta, né? Aqui no eixo X e no eixo Y, né? Ou melhor, no eixo X aqui e no eixo Y, tá certo? Essa tração aqui, ela vai corresponder exatamente à força-peso, né, decomposta aqui no eixo Y, e a força de restituição que a gente fala, que é o seguinte, que é a força que vai trazer, né, vai tentar trazer a massa para seu ponto original, tá? Vai ser dado por por esse vetor aqui no eixo X, tá certo? Que vai ser a massa vezes a gravidade vezes o cosseno desse ângulo. Qual é o ângulo? O ângulo é esse aqui, ó, tá certo? É o ângulo entre a posição de equilíbrio e a posição que você puxou. E esse ângulo corresponde exatamente a esse ângulo aqui também. Então daqui a gente vê que, tendo em vista esse ângulo aqui, né, esse pedacinho aqui, esse vetor aqui, que é exatamente esse aqui, é o cateto oposto, que é o seno, né? E esse aqui é o cateto adjacente, né? Adjacente é que está do lado, né? Que é o cosseno, né? Então, mg, que é o peso, né? Vezes o cosseno vai me dar essa componente, e mg, que é o peso, vezes o seno vai me dar esse componente aqui, tá? Apesar de que a gente não vai fazer esses cálculos aqui não, tá certo? Os cálculos que nós vamos fazer são outros. Então, algumas grandezas do movimento circular uniforme e do movimento harmônico simples, né, que a gente sim vai utilizar hoje, né, e é importante vocês terem conhecimento. O movimento de um pêndulo simples pode ser considerado parte de um movimento circular uniforme, tá? Ou pode ser analisado como movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples, pessoal, é um movimento justamente de ir e voltar com uma frequência, né, com um tempo bem fixo. E o movimento circular não. O movimento circular, ele justamente é circular, né? Circular, porque ele percorre o perímetro de um círculo, né? E uniforme, porque essa velocidade ela é constante, né? Apesar de que o movimento circular uniforme, eu não sei se a gente vai ter tempo de dar uma olhada, mas ele é um movimento que é diferente do retilíneo. O movimento retilíneo uniforme, ele tem sua aceleração zero, né? E sua velocidade é constante. No movimento circular, como ele não é em linha reta, né, o vetor velocidade a todo instante ele está mudando sua posição, mesmo que a sua velocidade, né, o módulo da velocidade seja o mesmo. Mas só a mudança do vetor, né, do vetor velocidade, faz com que haja uma aceleração. Então, o movimento circular uniforme, ele tem aceleração e tem velocidade constante, né? Então, isso é interessante da gente verificar.
Algumas grandezas do movimento circular uniforme, do movimento harmônico simples, são utilizadas no pêndulo simples. Então, vamos lá. Amplitude. O que é amplitude? Bom, o movimento harmônico simples, a gente também... várias dessas grandezas a gente também utiliza no estudo de ondas, no estudo de oscilações, né? Então, o que é amplitude? É a maior distância, nesse caso, né, que a massa alcança da posição de equilíbrio em sua oscilação. Tá? Então, medida em metro é a distância. Bom dia, Aldineide. Então, é a distância. Eu estou com o pêndulo no ponto de equilíbrio. Quantos centímetros ou quantos metros eu puxo ele, né, para a direita ou para a esquerda? Então, é essa distância. Distância, certo? Distância na horizontal, inclusive. Certo? Oscilação. O que é uma oscilação? É um movimento de ir e voltar ao ponto inicial. Tá? Então, esse ponto inicial, quando eu puxo ele, é uma das extremidades. Então, uma oscilação, ele vai... E quando ele retorna à posição inicial, é que você tem uma oscilação, tá? Se ele vai, fica indo e voltando, você consegue contar quantas oscilações ele fez até parar, ou sei lá, você conta 5 oscilações, então ele vai e volta 5 vezes, né? Então, movimento de ida e retorno, a posição que a gente toma como a posição inicial, tá certo? Período é o tempo de uma oscilação. Então, o que a gente vai chamar de período, inclusive a gente vai representar pela letra T maiúscula, ele cortou aqui, gente. Tá? Mas isso aqui é 1 dividido por T maiúsculo. T maiúsculo é justamente o período. E o tempo de uma oscilação ela é medida em segundos, tá? E a frequência é o número de oscilações a cada 1 segundo. Cada 1 segundo. Então, eu tenho, né, meu pêndulo lá, eu solto ele, ele faz vai e volta, vai e volta. Né? Então, ele vai e volta 2 vezes a cada 1 segundo. Então, isso é a minha frequência. Eu tenho 2 Hz. Tá? São 2 oscilações em 1 segundo, por exemplo. Né? E esse Hertz, gente, é justamente aquela medida que a gente mede oscilações de ondas de rádio, né? Então, a rádio aqui, integração, né? 102.3 MHz. Né? O mega é aquele prefixo lá que a gente tem 1 milhão de vezes, né? E Hertz é exatamente o número de oscilações. Bom, numa onda de rádio, que é uma onda eletromagnética, o que é que oscila? Na verdade, são cargas elétricas. Né? As cargas elétricas, elas oscilam na antena da rádio, né? Mais precisamente os elétrons mesmo. Os elétrons oscilam aquela quantidade de vezes para poder produzir a onda. Então, uma frequência de 102.3 MHz significa que o elétron está fazendo um movimento de ida e de volta, né? 102 milhões 300 mil vezes, indo e voltando a cada segundo. Né? Então, lembrem-se que frequência é quantas idas e voltas ou quantas oscilações alguma coisa faz a cada segundo. Então, é preciso uma frequência muito alta, né? Nesse caso aí, muito, né? Não dá nem para a gente imaginar um elétron fazendo, né? Ou vários elétrons, na verdade, fazendo 102 milhões e 300 mil idas e voltas a cada segundo, né? Um segundo é isso aqui, 1, 2, pronto, ele já foi e voltou 1 milhão, 102 milhões e 300 mil vezes, né? Parece até mentira, né? Parece até que o professor Rodrigo está mentindo, mas é verdade. E a frequência se relaciona com o período, né? E o período com a frequência, é claro, porque a gente diz que um é o inverso do outro. Então, a frequência é definida como o inverso do período. F é igual a 1 dividido por T. Aqui, como eu disse, cortou, né?
E, na verdade, o período também é o inverso da frequência. Então, eu posso ter t igual a 1 dividido pela frequência. Tá certo? Então, são duas grandezas que elas são relacionadas, e quando eu conheço uma, eu já conheço a outra automaticamente, porque eu calculo, né? Se eu souber que o período, o tempo de um pêndulo ir e voltar são 2 segundos, então eu já sei que a frequência é 0,5, porque eu tenho 1 dividido por 2. Então a frequência é 0,5 Hz, né? Enquanto o período são 2 segundos. Né? O período é o tempo mesmo, né? Deixa eu ver se eu passo aqui esse slide. Então, eu não vou demonstrar como é que a gente chega a essa expressão aqui para o período, né? Para o pêndulo simples, né? Para o período do pêndulo simples. Mas aí vou só mostrar para vocês. Para o pêndulo simples, o período ele é dado por uma expressão que também é relativamente simples, né? Então, t, que é o período, t é o período em segundos, é igual a 2π, né, multiplicado pela raiz quadrada de L, que é o comprimento do fio, dividido por G, que é a aceleração da gravidade. Que é essa bonitinha aqui que a gente está de olho, né? A gente está de olho. T é o período em segundos, L é o comprimento do fio em metros, tá? E G é a aceleração da gravidade, em metros por segundo ao quadrado. Tá? G é a aceleração da gravidade. Através do período, pode-se conhecer o menor intervalo de tempo para que o movimento ocorra, e essa fórmula deve ser utilizada em pequenas oscilações, quando o ângulo é menor que 10 graus Celsius. Então, se chega a essa expressão aqui, se considerando pequenos ângulos, né? Você tem o pêndulo na posição de equilíbrio, você vai puxar ele pouquinho, não vai levantar até formar quase um ângulo de 90 graus, não, de 80, de 60, não. É pouca coisa, é só puxar um pouquinho e soltar. Por quê? Porque se chega a essa expressão aqui, quando você faz essas pequenas aberturas, se não me engano, o cosseno ele é muito próximo do próprio ângulo em radianos. Então, é essa alteração que se faz para chegar a essa expressão. Tá? A partir de um movimento circular, se não me engano. Né? Por isso que a gente precisa ter ângulos pequenininhos. Quando a gente for fazer experimento, a gente não pode abrir muito isso, não. Então, ó, o período do pêndulo simples. Demonstração. Sim, deixa eu pegar isso aqui e abrir aqui. Eu cliquei aqui, não sei se ele está abrindo. Agora ele abriu. Poxa. Seu navegador está atualizado, navegue pelo YouTube, que é isso? Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, peraí. Isso aqui é um vídeo do YouTube. Pequenininho, né? Ah, já sei o que é isso. É justamente não vou... É justamente um pequeno vídeo do cara demonstrando como você chega ao valor... Ah, Jesus. Agora deu uma travada boa aqui. Aquela expressão do pêndulo simples lá. Agora travou meu computador aqui. Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vou falar sobre o pêndulo simples.
Ah, gente, desculpem aí. Ver se eu consigo sair aqui. Não tô conseguindo nem movimentar o mouse. Deu uma travada geral. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Puxa. Ai, Jesus. Deixa eu dar um Ctrl Alt Del aqui, ver se eu consigo voltar aqui. Puxa, travou geral mesmo. Vamos determinar a expressão que determina o período do pêndulo. Aqui ele não vai me ajudar, não. Vamos começar fazendo uma pequena aproximação. E agora, hein? O que eu faço? Temos esse triângulo formado pela base x, né, cateto oposto ao θ, e a hipotenusa L. Observe que a força resultante. Observe que a resultante que atua na esfera é uma força dos espaços. Poxa, travou meu mouse geral aqui, gente. Agora, observe que a resultante FR é formada pela soma do vetor de tração mais o vetor da força peso. Deixa eu ver se eu consigo. Agora, vamos comparar os dois triângulos. Bom, ele tá mostrando Para aí como é que a gente obtermos chega, né, a expressão do período do pêndulo. Vamos considerar ângulos pequenos. O que isso significa? Que o ângulo θ de abertura do pêndulo será menor do que 10 graus. E sendo assim, o seno de θ é aproximadamente igual à tangente. No triângulo, onde você tem cateto oposto x e hipotenusa L, usaremos o seno. E no triângulo de forças, usaremos a tangente, comparando o cateto oposto à força resultante, levando em consideração o sentido do movimento, por isso aparece sinal de menos, sobre o cateto adjacente, que é a força-peso. Obtemos então a expressão que é menos o peso sobre Lx. E finalmente obtemos que a força resultante vai ser menos mg sobre Lx. Esse mg sobre L é uma constante que gera um MHS, movimento harmônico simples. O período de um MHS é dado por 2π raiz de m sobre uma constante. O MHS pode ser gerado pelo movimento de uma mola, onde a constante é o K, constante elástica da mola, e neste caso conseguimos demonstrar que a força resultante que atua no pêndulo é do tipo restauradora, mas a constante é mg sobre L. Isso faz com que obtenhamos a seguinte expressão. O período vai ser 2π raiz de L sobre G. Tá certo? Então agora vamos simular o movimento do pêndulo. 2. Não tá nem passando, né? 3. Partiu!